Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, nossos vídeos ligados aí à parte de planejamento, de execução de usinagem. No último vídeo a gente falou um pouco sobre movimentos efetivos de corte, e aí a gente vai estar falando hoje sobre outra característica, o qual os movimentos efetivos de corte vão dar aí base aí para o planejamento de execução, E no caso é justamente sobre o tempo da usinagem, O tempo da usinagem que ele toma como base dois parâmetros importantes, que é o avanço, e a RPM, a rotação que o equipamento vai estar utilizando. Nesse caso aqui, referente ao torneamento, vamos supor que a gente tem um movimento efetivo de corte, com base aí no comprimento total da peça, no movimento de desbaste, você tenha calculado a RPM chegou aí a colocar aí as 600 RPM, 600 RPM. Então o que acontece? Com base nesse comprimento, vamos supor que esse comprimento aí, no caso já tem o comprimento aí indicado, referente à peça, 73 milímetros, e que você tenha, selecionado um avanço de 0,15 milímetros por volta, 0,15 milímetros por volta. O que é que significa? Vamos analisar aqui os parâmetros. Rotação da ferramenta, está aqui indicado. Você tem o comprimento total que o movimento efetivo ele vai realizar. E você tem aqui o avanço por volta. Esse avanço por volta ele significa o seguinte: toda vez que o equipamento ele der um giro, a placa aí der um giro, a ferramenta ela vai avançar 0,15 milímetros. Ou seja, se ela der 100 giros, vai ser 100 vezes 0,15. Se ela der 1000 giros, 1000 vezes 0,15. Nesse caso, ela está dando 600 giros por minuto. Então, eu tenho como fazer essa relação física dentro de um minuto, e utilizar uma regra de 3 para poder saber o tempo dessa execução. Então, nesse caso aí, é só pegar 600 milímetros ou 600 RPM e multiplicar por 0,15 milímetro por volta. Nesse caso aí, eu vou ter especificamente o quanto tempo, qual percurso, qual comprimento que essa ferramenta desloca aí em um minuto. Então, nesse caso aí, eu vou ter 600 RPM vezes 0,15 milímetros por volta. Então, fazendo esse cálculo, aí eu vou ter, observa aí que o parâmetro está em RPM, ou seja, rotação por minuto. Ele dá 600 giros em um minuto. Como ele dá 600 giros em um minuto, se eu estou multiplicando por 0,15, significa que eu vou ter o deslocamento dessa ferramenta aí em um minuto. Então, 600 vezes 0,15 vai dar igual a 90 milímetros. 90 milímetros percorridos. Ou seja, em um minuto, essa ferramenta com esse avanço de 0,15 milímetros por volta, com a rotação de 600 RPM, ela vai deslocar 90 milímetros. Só que a gente quer saber quanto? A gente quer saber o referente a 73 milímetros. Então, o que é que a gente tem aqui? Eu pegar o que me interessa agora é esse 90 milímetros. O que me interessa aqui é o seguinte. Colocar aqui embaixo. Fazer aqui um quadrado, um retângulo. O que é que a gente tem aqui? A gente sabe que em um minuto, a ferramenta vai deslocar 90 milímetros. Ou seja, 1 minuto para 90 milímetros. O que é que eu posso fazer agora? Se em um minuto ele desloca 90 milímetros, quantos minutos vai ser necessário para deslocar 73 milímetros? Obviamente, 73 é menor do que 90, então vai dar menos de um minuto. Inclusive, a gente poderia fazer a relação para 60 segundos, 90 milímetros e 60 segundos. Mas vamos deixar em minutos mesmo. Então, o que é que a gente faz com essa regra de 3? 90 vezes x, 73 vezes 1, que vai dar 73, divide 73 por 90. Nesse caso aqui, o resultado vai dar igual a 0,81 minutos. Ou seja, menos de um minuto, ela vai percorrer aí esses 73 milímetros. Outro parâmetro importante aí para os processos de usinagem. Ou seja, cada movimento efetivo de corte ele vai gerar um tempo. Então, no planejamento de execução é importante ter essa relação de tempo para ter um parâmetro de quanto tempo é que demora-se para executar uma determinada peça e, consequentemente, se você tiver um lote de peças, você consegue ter aquela relação de tempo total, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!